começar aqui então por segunda-feira, que será. Aqui. Então, segunda-feira, início da semana, o que é que nós tivemos? Tínhamos tido um mercado a abrir super bullish, só neste dia, segunda-feira, tínhamos tido um movimento de 60 pips, então claro que eu vou querer ir a favor deste movimento. Então, que oportunidade é que nós tivemos aqui? Primeira coisa que eu começo a identificar é força do dia, perceber o que é que se passou em Nova Iorque e perceber qual é que é o próximo ponto de liquidez que o mercado pode liquidar para definir o meu target. Então já tinha visto que o mercado estava bullish, tínhamos aqui. Não gosto nada deste PC. Já me perdi aqui. Yeah. Antes tínhamos aqui um imbalance. 1 hora, 30 minutos e 15 minutos. Ok, então temos aqui uma zona de interesse forte em confluência com vários time frames. Depois o que é que nós tínhamos aqui também? Tivemos aqui o mercado super perto de manipular o topo das 10 da manhã, topo de Londres, e acabou por não manipular e deixar aqui liquidez. Ok? Deixou liquidez, topo de Londres, perto de manipular, então este é o movimento mais provável de acontecer no dia. Chegou o início da nossa sessão. Esta para mim foi sem dúvida a melhor trade da semana e a mais óbvia e com confirmações excelentes. Então este era o meu target, o que é que eu vou esperar? Inducement nesta zona. Fez o inducement aqui às 11h15, ainda não estava dentro do meu horário. E chega... Epá. Hum, por aqui. E chega aqui dentro do meu horário. O mercado está bearish. Pau, 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 pau. E assim que abre a minha sessão, temos a nossa confirmação dentro da zona, inducement, reação na zona, break of structure com inverted fair value gap e um break of structure visível a 5 minutos, 3 minutos e 1 minuto. Malta, isto é literalmente o combo perfeito para uma setup. Em confluência com o topo de Londres, super perto de manipular, que é um dos topos com mais liquidez durante o dia, e aquele topo teria de saltar fora. E como vocês viram, depois de saltar fora, foi a semana toda a derreter. Então, assim que este dia foi top, assim que quebrou aqui à 1 da tarde, stop loss de 4 pips, take profit no topo de Londres, deu aqui 1.2, 2.3 mais ou menos. Dia feito em 8 minutos. Mais dias como este é o que nós queremos. Esta trade foi top, super clean. Tudo aquilo que tínhamos aqui em confluência a favor da nossa trade foi simplesmente brutal. E posso-vos dizer, estudem dias como estes, porque para mim isto é um dia de altíssima qualidade. Porquê? Reparem todas as coisas que temos aqui a nosso favor. O mercado estava bullish, força bullish. Tínhamos topo de Londres por manipular das 10 da manhã. Já sabem que entre as 8 e as 10 da manhã é onde há mais liquidez na sessão de Londres. Então tínhamos esse topo por liquidar. Tínhamos um inducement e uma reação numa zona de imbalance em vários time frames em confluência. E tínhamos o preço a deixar fazer o inducement, a deixar liquidez aqui por cima. E quem viu isto como um break of structure está a vender onde?
nesta zona de supply. Aqui, onde é que está o stop loss? Aqui. Depois chega ao nosso horário, dentro da nossa hora, e dá-nos a última confirmação que nós precisamos. E assim que ele quebra, eu nem penso duas vezes. É logo buy stop ou execução imediata, porque como vocês veem, o mercado aqui nem faz retest. Temos aqui o nosso break com inverted fair value gap a 1 minuto, 2 minutos. E o break of structure visível a 1 minuto, ok? Como vocês podem ver aqui, estrutura super clara. A 3 minutos. E também é visível a 5. Ok, estão a ver aqui? Tal, 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 duas velas a corrigir, uma cá para baixo, também é visível aqui a 5. Então, isto é uma trade de altíssima probabilidade. Ok? Pronto, segunda-feira, então começamos aqui a semana com 2.3. Esta análise foi lá enviada na comunidade, como vocês sabem. Segunda-feira, aqui está. Inducement, zona. Esta zona provavelmente marquei em 2 horas, por isso também tinha inconfluência em 2 horas e estava só à espera do break para comprar. Prontos, fácil e eficaz. Depois, terça-feira, o mercado estava bearish, então eu estava à espera de continuações bearish, até porque em 4 horas nós tivemos. Foi aqui que nós comprámos na segunda-feira e a partir de segunda o mercado começou a derreter. Porquê? Porque foi continuar a estrutura de 4 horas, impulso até aqui, veio corrigir acima dos 50% e chegou a uma zona de supply, ok? Que a 4 horas já estava mitigada, mas havia time frames mais pequenos que havia aqui zona por mitigar. E chegou a esta zona, impulso, correção de 4 horas e continuação. E reparem o que é que tivemos aqui também logo depois, 4 horas a fazer um inverted fair value gap, um time frame de 4 horas, super poderosíssimo, e acabou por trazer o preço novamente cá para baixo. Terça-feira, pronto, o movimento mais óbvio que eu vos disse para a semana era o mercado vir limpar os 16,69, que era exatamente o previous weekly low, e o último fundo de 4 horas, que foi exatamente isso que eu vos disse na terça-feira, se não me engano, exatamente, na terça-feira. Pronto, e assim que o mercado chega a fazer a correção de 4 horas, chega a esta zona de supply e dá-me aqui break of structure a 15 minutos, ok? Chegou à zona, sacou liquidez, reagiu numa zona. Reparem sempre a mesma conversa. Sacou liquidez, certo? Tínhamos aqui esta liquidez, estes dois topos e esta zona de supply que foi o false break of structure aqui, que foi o inducement. Sacou liquidez, reagiu na zona de interesse de 4 horas e depois sim quebrou a estrutura aqui a 15 minutos e veio reagir ao novo, um, ao novo imbalance, ao novo gap que deixou depois de ter quebrado estrutura e a partir daí formou um novo low em 4 horas. Então, esta teria sido uma entrada top, mas já estávamos fora, já tínhamos feito aqui o nosso dia, mas esta entrada aqui até ao fundo de 4 horas, 1 para 8, era excelente. Aqui com as confirmações todas, mas para mim esta trade teve muito mais probabilidade e foi muito mais clean. Aqui os pontos de liquidez já tinham saltado fora. Aqui tivemos manipulação do topo de Londres, break of structure com força, deixando novo gap a 15 minutos e quebrou a 15 minutos, alinhando o time frame de 4 horas com o de 15 minutos numa zona premium de correção acima dos 50%.
e então para fazer a continuação do impulso de 4 horas. Terça-feira eu estava à espera que o mercado viesse limpar esta liquidez aqui e fazer um novo fundo de 4 horas, mas o que é que aconteceu? O mercado veio aqui, já sabem que ele não desce para sempre, ele veio aqui dar um jajão, chegou aqui, pau, 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 e começou a quebrar para cima, fazer inducements e oi, fazer inducement aqui e aqui. Então voltou a passar para bullish, pau, 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 pau. Aqui quebra, voltou a alinhar para bearish e a partir daí continuou a derreter até vir fazer um novo fundo a 4 horas. Agora, terça-feira eu queria vender porque o mercado estava bearish, já tínhamos os time frames todos, higher time frame alinhado com 15 minutos, então eu esperei aqui um inducement, um possível inducement e depois confirmação para vender. O que aconteceu foi que o mercado simplesmente foi tirar a liquidez toda. Tinha ficado da SAM Londres e da SAM da Ásia e acabou por dar aqui uma. Acabei por levar aqui um stop loss e vou-vos já mostrar porquê. Pronto, exatamente aqui. Reparem, agora reparem as diferenças. E isto aqui é um ponto muito importante que eu vos quero falar hoje, que faz muita diferença e se vocês começarem a estudar as vossas trades vencedoras, reparem neste pormenor. Que é, o mercado fez o inducement, depois de fazer o inducement, ele ganhou grande força bearish, mas, ok, ele aqui até quebrou no TradingView, mas eu lembro-me que no meu MetaTrader aqui ainda não tinha quebrado. E o que é que aconteceu? Ele aqui quebrou, quando ele quebrou foi só aqui, pelo menos no meu MetaTrader e no outro gráfico eu também acho que sim. Então só aqui ele ativou o meu sell limit, mas reparem nisto. Reparem na força que ele tem de descida. Isto aqui é um pure price action de inducement e de que não tem força de descida. Porque quando ele tem força de descida, ele quebra assim, quebra com força, como quebrou na segunda-feira para bullish, quando foi aquela compra que tivemos agora ainda a falar. Então o que é que aconteceu? O mercado fez aqui um break of structure a um minuto, que foi o inducement, para vir buscar aqui zonas de 15 minutos que estavam por imbalance que tinha por preencher, veio aqui sacar liquidez destes fundos e depois voltou aqui a quebrar para bullish. Então isto foi um inducement, reação numa zona de interesse, break of structure para bullish, veio retestar aqui a nova zona e continuou bullish no resto do dia, sem nunca invalidar esta zona que quebrou a estrutura, que era onde ficaria o stop loss para compras. Mas eu não estava à procura de compras. O que é que eu aprendi aqui com esta setup? Que este break of structure, ok? Eu vi isto como inducement. Eu estava à espera de vendas para vir aqui liquidar este último fundo. Hum, agora, reparem o que é que nós temos aqui. Isto é um dia de baixa probabilidade. E se não me engano, eu escrevi isso exatamente. Bias bearish, mas dia de baixa probabilidade. E por isso é que eu escrevi logo isto para você. Porquê é que é um dia de baixa probabilidade? Quem é que me sabe aí dizer? Ativar o micro ou falar aí no chat, como preferirem. Eu acho que o preço teve a descer muito tempo. Ainda não tinha ido a buscar liquidez. Ok, sim, é um facto. Isso é um facto. Estou a ouvir um bocado baixo. Eu tenho o PC no máximo, não sei se é do teu PC. E já tinha mitigado também o fundo de Londres. O outro. Vá. Exatamente. Esse é o ponto mais fulcral. E isso é que me faz
dizer que é um dia de baixa probabilidade. Porquê? Porque quando chega o nosso horário, o mercado já limpou o fundo de Londres. Então, se eu quero vender, o ponto de liquidez mais óbvio, com mais alta probabilidade de ser liquidado, é o fundo de Londres. Quando chegou o meu horário, esse fundo já tinha sido liquidado. Então é um dia de baixa probabilidade. Ok? Porquê? Porque se o mercado está a cair, normalmente aquilo que ele vai fazer é o quê? É liquidar o fundo da Ásia, liquidar o fundo de Londres e liquidar o previous day low. Se o mercado estiver a cair, estes são os pontos mais óbvios de liquidez. Então reparem, aqui o mercado estava a cair, ele já tinha limpado o fundo da Ásia, já tinha limpado o fundo de Londres e já tinha limpado o previous day low, que era aqui. Ou melhor, ora, tá. Foi aqui. Era aqui. Algures aqui ou aqui. Pronto. Então já tinha limpado esses pontos todos. Se o mercado está a cair, esses são os pontos de liquidez mais importantes. E já tinham sido liquidados. Por isso é um dia de baixa probabilidade. E o que é que acontece num dia de baixa probabilidade? Se nos pomos a operar, levamos stop loss, que foi exatamente aquilo que aconteceu. Agora, eu em dias de baixa probabilidade só opero em contas de desafio ou se tiver ou se essa conta de desafio tiver a positivo. Se essa conta de desafio tiver a negativo, também não me vou pôr a operar porque posso facilmente pôr lá mais negativo. Então, isto para dizer que, além de ser um dia de baixa probabilidade, aqui, quando estávamos aqui, demos aquela confirmação um minuto que foi um inducement e foi sem força nenhuma, esse breakout structure, não deixou em balance, não fez inverted fair value gap, não fez nada. Veio só aqui mitigar esta zona mais em baixo e depois continuou. E o que é que nós tínhamos aqui? Tínhamos o mercado a 8 pips de manipular o topo de Londres. Então, se ele está a 8 pips de manipular o topo de Londres, muito provavelmente ele vai fazer esse movimento. Ok? E levámos aqui um stop loss, pelo menos eu levei na terça-feira. Esperei as minhas confirmações, segui o meu bias, segui a estratégia, simplesmente o que é que tínhamos contra? Dia de baixa probabilidade, porque todos os pontos de liquidez importantes já tinham saltado fora, e esta confirmação estava lá, mas foi um bocado xoxa porque não foi um breakout structure com força e deixando em balance, e isso resultou num inducement e o preço continuou a subir o resto do dia. Depois, o que é que tivemos? Na quarta-feira, depois de o mercado passar para bullish na terça, depois voltou a passar para bearish, alinhando outra vez, chegou Nova York, voltou a passar para bullish, perfeito, inducement a 15 minutos, manipulando o quê? O topo das 8h45 de Londres, ok? Então, o que é que nós temos aqui a nosso favor? Mais uma vez, isto é um dia de altíssima probabilidade. Porquê? Porque o mercado está bearish, ok? No dia, em 4 horas, e em todos os outros time frames, 15 minutos, etc. Tivemos um inducement no topo de Londres das 8h45. Deixámos toda esta liquidez aqui por baixo, ok? Deixámos aqui toda esta liquidez e quando abre o nosso, a nossa sessão, o mercado está exatamente a 6 pips de manipular o fundo de Londres e vir buscar esta liquidez. Então, mais uma vez, este é o movimento mais óbvio de acontecer neste dia e de altíssima probabilidade. Inducement, o que é que eu esperei? Isto aqui é um caso importante para falarmos aqui neste pormenor. Pronto, já tínhamos o inducement, então já tinha o meu target.
Agora ia esperar a minha confirmação. O que é que aconteceu? A confirmação já tinha sido dada aqui antes do meu horário, ok? Então o que é que acontece? Se chega ao meu horário e o mercado já está bearish, eu vou sempre esperar que ele volte a fazer um inducement e volte a quebrar na minha direção, ok? Porque eu não entro em trades de continuação. Se o mercado já está bearish, eu vou esperar que ele volte a passar para bullish e depois volta a passar para bearish, ok? Porque eu não entro, se o mercado já tiver bearish, eu não entro aqui. Eu não faço isto, nunca me vão ver a fazer isto, ok? Há um minuto com confirmação, não. Então o que é que eu esperei? Mercado, pau, 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 bearish. Volta a passar para bullish, para quê? Para dar jajão a quem viu isto como um break of structure. Zona de demand, alguns aqui 15 minutos, e break of structure a 1 minuto, toda a gente começar a comprar. Aqui o que eu vi foi inducement e agora novamente a quebrar para bearish. E aqui sim eu executo a minha trade. Aqui, o que é que tínhamos a nosso favor? Fundo da fundo de Londres, ok? 1 para 2, e tínhamos ainda o previous day low alinhado com toda a estrutura 4 horas, 1 hora, 15 minutos. E se isto aqui, tínhamos aqui o previous day low, aqui o previous day low e aqui o previous weekly low, com esta liquidez toda que eu disse-vos que era o target para esta semana para vendas. E o que é que acontece aqui? Se isto foi um inducement, este vai ser o target. Ok? Este vai ser o target. Porquê? Toda a gente vai estar em compras aqui. O mercado vem mais uma vez, dá um jejão, compras, pimba, e faz o movimento real. Então aqui podíamos ter vendido até o fundo de Londres, que era o mais óbvio, ou até ao previous day low, que também estava óbvio que ia ser manipulado por causa deste cenário todo que eu vos falei. E mesmo se tivessem deixado até ao target, ao previous weekly low, 1 para 7, aqui 1 para 5 e aqui 1 para 2,2, ok? Claro que este é sempre o movimento mais óbvio e mais seguro, mas tínhamos ainda o previous day low a favor da nossa tendência de alta probabilidade do que eu vos falei. Então, pontos por liquidar a favor da tendência bearish tínhamos o fundo de Londres e o previous day low. Se o mercado está a cair, esses são pontos de liquidez de alta probabilidade de serem liquidados. E então fazia sentido ou sair aqui ou sair no previous day low. Estes seriam os pontos mais inteligentes de sair. E aqui o preço nunca vem invalidar a minha zona, porque isto é o poder de saber entrar no sítio certo. E isto, 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 isto é o poder de vocês saberem que não devem meter trades no break-even. E por isso eu estar sempre a teimar nisso. Ok? Se vocês meteram o target aqui, ok, fecha logo. Só depois é que volta aqui ao break-even. Se vocês meteram aqui, vem ao break-even, vocês veem a trade a reverter completamente e entram em pânico e fecham a trade ao bate no break-even porque pensam que veio ao stop loss e a trade derrete. Ok? Mateus, Ah, diz? eu aí saí no fundo de Nova York do dia anterior. Pronto, saí ligeiramente mais baixo. O Em vez de ser no fundo de fundo Nova de York? Londres, sim, Aí? aí, yeah, yeah. Sim, aí. Ok. Mas isto os fundos de.
Pá, eu nunca me ouviste falar nisso. O fundo de Nova Iorque do dia anterior, isso não são pontos de referência. Mas pronto, se tu definiste aqui é Certo, certo. liquidez, Achei que o previous day low ou esse ponto que puseste de decidir era muito para era uma grande trade, então estava optei muito longe. Ok, sim, sim, optei por aí meio termo. certo. Tinhas aqui também estes três pontos de liquidez, tinhas esta zona de demand que o mercado podia ter uma certa reação, então fizeste bem em sair aí também. Mas pronto, contabilizando aqui um para 2, segunda um para 2, terça stop loss, quarta no mínimo um para 2, aqui a puxar sempre para o mínimo, mas esta setup era facilmente um para 5 até aqui em baixo, ok? Prontos. Quarta-feira, quinta-feira, foi hoje o mercado. Não sei se algum de vocês estava na live, mas o mercado deu lá, deu-me dor de cabeça hoje porque deu-me as minhas confirmações todas, mas foi-me ao stop loss e depois é que arrancou. Por acaso é raro acontecer uma destas quando tinha tudo alinhado. O que é que tínhamos hoje? A nosso favor, mercado super bullish, previous day high com equal highs aqui, ok? Aqui, equal highs. Isto era o previous day high, a formar aqui equal highs. Então o preço teve a 2 pips de limpar o previous day high, não limpou e o que é que fez? Deixou mais liquidez aqui no dia de hoje, ok? Um, 2, 3, 4 pontos iguais, resistência, toda a gente aqui a vender. O que é que acontece? O mercado vem, o que é que eu vou esperar? Inducement, reação em alguma zona, tínhamos aqui uma zona e tínhamos aqui outra zona aqui em baixo. Espero confirmação aqui, ok, eu já tive o meu inducement, já tenho a minha zona, a única coisa que eu vou esperar é sempre um minuto, confirmação, ok? O mercado vem aqui, teve várias vezes quase a quebrar, mas não quebrava, e só aqui é que ele me quebrou a sério. Aqui, ok? Aqui foi quando nós entramos na live trading, stop loss aqui em baixo e take profit lá em cima do previous day high, dava 1 para 3 e fomos stopados e o mercado depois arrancou, ok? Agora, muito importante aqui, porque é que fomos stopados? O mercado já tinha tirado aqui este fundo também, estes equal lows, com este pavio e deu uma confirmação, entrei. Segui todas as minhas confirmações, tinha todas as confirmações de entrar nesta trade. Agora, porque é que o mercado não reagiu a este break of structure? Porque deixou este pavio enorme a 1 minuto e a 3 minutos. Vocês podem ver aqui, exatamente. 3 minutos deixou este pavio enorme. E eu já vos disse que o mercado não deixa pavios por completar. E este pavio foi completado porque um pavio significa um desequilíbrio enorme entre compradores e vendedores. E o preço vai ter de equilibrar esse preço. E novamente ele veio preencher o pavio e agora sim deu break of structure com velas, sem pavios, e aqui sim seria a entrada. Agora, depois de ter levado esse stop loss, já não me arrisquei a entrar novamente, mas novamente este era um dia de alta probabilidade, porque tínhamos pontos de liquidez a favor da tendência por liquidar, equal highs e previous day highs super perto de manipular, topo de Londres do meio-dia com equal highs, então tivemos novamente inducement, reação numa zona de interesse e break of structure, e aqui tínhamos um 1 para 4 e o mercado acabou por continuar a subir. Mas esta seria a trade do dia de hoje, no entanto levámos stop loss, porque ele deu esta confirmação antes, no entanto não reagiu a esta confirmação, só reagiu depois a esta. Amanhã ainda temos mais um dia, é feriado na Europa, mas nos States vai continuar a bombar. Por isso vamos ver se amanhã aparece alguma coisa. Esta sala vai fechar aí dentro de 1 minuto.
Por isso, hum. Mauro, se puderes ao Filipe, envia aí novo link que esta sala vai fechar para entrarem novamente, para acabarmos aqui. Ok, Hum, Matheus, depois só queria que tu Sim, sim, falasses diz. novamente e dessa confirmação que falaste. Porque Qual? essa confirmação que tu disseste quando levaste o stop loss, da trade de hoje. Que te explique qual foi a confirmação?